Opa, beleza? Eu sou Anderson Lima e este é o sexto e último vídeo da série de vídeos onde nós estamos replicando os circuitos que fizemos na série anterior aqui no Tinkercad. Vamos lá? Pronto, galera, vamos para a nossa sexta experiência de circuitos paralelos e série. Este é o circuito mais misturado, né? Nós temos aí vários resistores em série, também em paralelo. Mas é um circuito bem bacana de a gente fazer aqui no nosso simulador. Beleza? Então eu vou aqui, ó. Estamos na nossa tela principal do nosso Tinkercad. Na aba de circuitos. Vamos criar aqui um novo circuito. Prontinho, estamos na tela de desenvolvimento do circuito, né? Nossa área de trabalho. Aqui do lado esquerdo tem os componentes. Já vou pegar aqui, ó, a nossa protoboard. Então tá aqui a nossa proto. Esse circuito nos pede uma fonte de 12 volts. Então já vou colocar aqui a fonte no circuito. Fonte, tá aqui. Uma fontezinha de 12 volts. Já vou ligar ela também. Preto, que é o nosso polo negativo. Vermelho, que é o nosso polo positivo. Então nós temos aqui um duplo clique para a gente acertar a posição das linhas. Só para ficar organizado. Observe que quando fica alinhado, né, aparecem as linhas azuis aqui, ó. Bem bacana isso. Então, tá alinhadinho. Estou usando a linha de cima preta como sendo negativo. E a linha de baixo será a minha linha positiva. Nesse circuito aqui, nem adianta muito fazer isso, porque dá para observar que nas linhas já tem ali um resistor, né, de 15K de um lado e 20 do outro, que não permitirá que eu use essa linha em mais de um ponto. Mas como tem a marcaçãozinha lá, vamos usá-la dessa forma. Então, aqui está o nosso resistor. Nosso primeiro resistor, o R1, é um resistor de 15K. Então vamos aqui nomeá-lo R1. É o nosso resistor de 15 kΩ. Acho muito bacana isso, viu? De mudar as cores aqui, é muito legal. Então vamos lá, 15. Vamos colocá-lo... Olha, vou colocá-lo aqui, o 15 é no positivo. Então tá aqui, ó. Já vou pegar direto, não vou nem pôr a linha agora, tá vendo? Eu posso pôr o resistor direto aqui, já trazendo, né? Ligando direitinho aqui embaixo. Esqueci de mudar a fonte, vamos já mudar a fonte para não esquecer depois. A nossa fonte é uma fonte de 12 volts. Eu vou colocar 1 ampere, porque eu sei que a resistência aqui é bastante alta, né? Eu tenho aqui 15 ohms de um lado e 15 do outro, só aqui já está dando 35 kΩ, né? Então 15 kΩ de um lado, 15 do outro, já está dando 35. Se eles tivessem só esses dois resistores, então eu sei que aí na escala de quilômetros, dividindo 12 por 15 mil, eu tenho aí na ordem de miliamperes, eu tenho uma corrente bem baixa. Então vamos lá, já tenho o resistor aqui, resistor de 15 kΩ, ele está ligado no positivo. Agora eu vou pegar um resistor de 20 kΩ, que será o nosso R2. O nosso R2 é um resistor de 20 kΩ. R2 tá aqui. E ele vai ligado direto no negativo também. Então eu vou colocar aqui juntinho aqui, ó, direto no negativo, né? Lembrando que aqui eu tenho uma linha e aqui são as nossas colunas, tá certo? Então eu tenho aqui agora um resistor, será o nosso, deixa eu ver direitinho aqui no meu diagrama.
Não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, gente, olha, não estou conseguindo ler o que está escrito aqui. Eu vou colocar na tela para vocês aí, mas eu vou acreditar que esse resistor de 10K aqui é o nosso resistor R3, tá? Vocês me perdoem se estiver errado, que eu imprimi os exercícios e a impressão deixou o número muito pequeno, eu não estou conseguindo ler aqui exatamente qual é o número. Ah, achei. Esse é o R5. Vamos fazer já o R5 aqui, que vai facilitar eu ir colocando as coisas nos seus devidos lugares aqui. Então é o R5. Nosso resistor R5, ele tem uma resistência de 10 kΩ. Pronto. Vou colocar ele exatamente aqui. Tá? E a ligação dele aqui é o seguinte. Saindo do resistor R1 de 15 kΩ, eu tenho um fio que sai aqui e liga no resistor de 10K. E eu tenho também um fio que sai do resistor R2, do de 20 kΩ, aqui e liga também nesse resistor de 10K. Eu tenho aqui mais um resistor, esse é o nosso I6. Esse resistor é um resistor de 8.2 kΩ. I6 não, desculpa, R6. Então é um, opa. Vamos voltar aqui, pronto. Esse daqui é um R6. Ele é um resistor de 8.2 kΩ. Pronto. 8.2 kΩ e ele vai ficar ligado, ele será ligado aqui na saída desse resistor aqui. Então vamos deitar ele. R aqui. Ó. Vamos colocar ele exatamente assim. Um pouquinho mais para frente. Vamos por aqui mesmo. Ó. Então tá aqui. Nosso R6, ele é um resistor que ele tá, opa, do lado errado. Foi mal, gente, foi mal, gente. Tá aqui. O R6 ele é um resistor que está ligado em série com o de 15 kΩ, que é o nosso R1. Então tá aqui, ó. Já coloquei ele aqui no lugar. E a minha conexão com a internet aqui parece que caiu. Mas vamos lá, vamos continuar. E agora eu tenho dois resistores em paralelo. Um resistor de 3.9 e um outro resistor... É 3.9 mesmo? É, 3.9 e um outro resistor de 8.2. Vamos chamar aqui de Lab, vou colocar de Lab 6 já logo. Lab 6. Série paralelo. Ele já vai salvando. Então tá aqui. Eu vou ter dois resistores agora. Um R3 e R4. 3.9 e 8.2. Então vamos lá, um de 3.9. 3.9. 3.9, ele é o nosso R3. E ele vai ligado logo depois do nosso resistor aqui de 8.2K. Então ele vai ligado aqui, ó. E em paralelo com ele, eu tenho um outro resistor de... Esse daqui é de 3.9, o outro é de 8.2K. 8.2K. Ele é o nosso R4. 8.2K, nosso R4. Opa! 8.2K, ele vai em paralelo com esse resistor de 3.9K. Então aqui, ó, ele vai em paralelo
com esse resistor aqui de cima. Beleza? E ele é ligado, vocês podem ver no diagrama, tem um ponto B, que ele é ligado junto com um resistor de 10K e com o de 20K. Ele está em série com esses dois resistores aí. Então aqui, ó, pronto. Ligado em série. Se vocês perceberem aí, vão notar que o circuito meio que ficou de ponta cabeça, né? Não tem problema. Então, tá aqui o desenho de um jeito, te montou aqui do outro na protoboard. O que importa aqui é que o circuito funcione. Então, vamos lá? Vamos medir aqui a gente já colocou a tensão, 12 volts. Vamos ver qual é a corrente total desse circuito. Mas antes disso, que tal a gente medir a resistência total do circuito? Então, vamos medir. Vou colocar aqui, ó, nosso voltímetro, nosso ohmímetro, nosso medidor de resistência. Vou colocar ele aqui no negativo. Vou colocar ele aqui no positivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o positivo da fonte. Só para a gente medir a resistência total do circuito. Dou um play na simulação. Pronto. Lembra que eu falei para vocês que só com os dois primeiros resistores aqui, o de 20K e o de 15, já teríamos 35 kΩ? A resistência equivalente total desse circuito é de 45 kΩ. Temos uma resistência bem grande aqui. Se a gente pegar esse fio aqui, ó, podemos medir aqui a resistência equivalente desses dois resistores aqui em paralelo. Ó. Então vamos medir aqui. Estou colocando aqui porque vocês podem perceber que dá para medir, tá, gente? Então por isso que eu estou colocando. Opa. Olha lá. Ó. Então eu tenho um resistor de 3.9 e um resistor de 8.2. A resistência equivalente deles é menor do que o menor resistor dentro desses resistores paralelos. Então eu tenho ali uma resistência equivalente de 2.4 kΩ. E assim você consegue ir medindo todas as resistências equivalentes do circuito todo. Beleza? Então vamos lá. Tirar meu amperímetro daqui. Ligar novamente meu positivo. Vermelho. Pronto. Play. Observem. Tem uma tensão de 12 volts. A corrente é bem pequenininha, ó, 297 microamperes. Essa é a corrente total do circuito. Então agora eu vou fazer pequenas aberturas no circuito para ir medindo a corrente que está ficando em outros pontos do circuito. Então para facilitar aqui para a gente, olha, já sabemos na lei de Kirchhoff que a corrente que entra num componente ou num nó, né, a somatória das correntes que entram no nó é a somatória das correntes que saem deste nó. Então aqui, olha, eu tenho uma corrente entrando nesse resistor, é a mesma corrente que sai dele. Então está entrando 297 microamperes, está saindo dele certamente 297 microamperes, que chega neste ponto. Neste ponto a corrente se divide. Uma parte da corrente vem para cá e outra parte vem para esse resistor aqui, ó. Então o que podemos fazer aqui agora é medir essa corrente que se divide. Para isso, se eu colocar um amperímetro no lugar desse fio e um outro amperímetro no lugar desse, eu consigo saber a corrente, né, nesses dois pontos. É claro que eu vou ter que pegar daqui para medir, e aí eu sei a corrente que está indo para um lado e para o outro. Então vamos fazer isso. Então dou uma pausa aqui no circuito. Eu vou colocar os 2 amperímetros, como eu falei para vocês agora. Um amperímetro eu vou pôr aqui. Ele vai medir corrente. E a fiação dele vai pegar aqui, ó. Tiro esse fio. Coloco aqui. É uma pena que eu não consigo inverter esses polos, viu? E coloco aqui, ó. Então, a corrente que está vindo para esses 2 resistores mais este resistor aqui. Eu vou medir com esse amperímetro. Essa corrente, ela será medida aqui no circuito, ela terá o nome de I6, tá? Que ela passa, é a corrente que passa por esse resistor aqui, ó. É a mesma corrente
Apesar que aqui agora eu posso inverter, né? Tava colocando errado aqui, gente. Ó, me desculpe. Posso pôr aqui, ó, preto. Né? Porque o positivo tá vindo daqui. Então eu posso fazer isso, ó. Pronto. Agora sim. Então, ó, a corrente está vindo aqui, ela se divide. E 6 é a corrente total desse que passa por esse resistor. Ela se divide aqui nesses dois resistores e depois se une de novo para passar dentro do amperímetro. Então vamos medir a corrente I6. Vamos dar play aqui. Galera, olha só, hein? Tem um erro aqui no circuito. Tem um erro no circuito. E a corrente que eu tinha falado para vocês antes está errada. Está errada porque não está passando aqui, ó, nesse resistor. Ó. Tá vendo, ó? Não estão ligados, não estão ligados esses resistores aqui. Então eu preciso de ligá-los para que as coisas funcionem. Pronto, agora eles estão ligados. Tá vendo? Um pequeno erro aqui no circuito. E isso, com certeza, interferiu na nossa resistência equivalente. Vamos voltar lá? É importante a gente ficar atento com esses erros, ó, que eles podem acontecer quando a gente menos espera. Então, ó, eu vou desligar de novo aqui. Vou colocar só o ohmímetro aqui, né? Aqui embaixo. Na escala de resistência. Eu vou medir novamente, ó. Então, eu vou pôr aqui. No ohmímetro pouco importa, né? Os polos, positivo e negativo. Né, porque não faz diferença. 42 quilômetros. Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho com o que a gente tinha falado antes. Então me desculpem aí, não vou tirar esse erro da edição. É bom para que vocês vejam que esses erros podem acontecer. Então vou deixá-lo aí para a gente poder aprender com ele. Então, ó, esse ponto aqui não estava ligado, ó. Esses dois pontos aqui não estavam ligados, né? Agora estão. Então pronto. Então eu vou desfazer isso daqui. Pronto. Devolvi o amperímetro aqui em cima. Bacana esse recurso, né? Devolvi o amperímetro aqui em cima e agora eu vou medir a corrente. Agora tem que dar uma corrente ali. Vamos ver? E aí está. Então agora a nossa corrente total agora está correta, né? 298 microamperes. E a corrente I7 e 6, que é o que passa no resistor 6, essa corrente aqui, ó. Ela passa pelo resistor, passa por esses dois resistores que estão em paralelo, se juntam novamente e eu tenho aqui um valor de 143 microamperes. Bom, vamos medir então a corrente que passa esse 143, e ela se divide nesses dois resistores, né? Então eu vou tirar esse fio aqui e vou medir a corrente nesses dois resistores agora. Vamos lá? Então, ó, tá aqui, ó. Vou colocar um amperímetro aqui. E um outro, opa. Aqui. E um outro aqui. Olha, bacana, hein? Esse fiozinho aqui, eu vou tirar ele daqui agora. Tirei ele daqui e vou tirar ele daqui também. Então eu tenho o positivo aqui, o positivo aqui, né? Por que eu tenho isso? Porque eu tenho a corrente que vai sair desse cara aqui, desse resistor. Então ela vai se dividir em duas. Então vem para positivo desse multímetro e positivo desse multímetro. Vamos só dar uma organizada nesse fio aqui. Vamos organizar melhor esses fios aqui. Olha, isso que eu estou fazendo aqui,
Eu vou explicar para vocês agora exatamente o que eu estou fazendo. E vocês vão concordar comigo que fica mais fácil ligando desse jeito. O que acontece? A corrente não está saindo desse resistor aqui. Se ela está saindo desse resistor, eu posso chegar com ela nos 2 amperímetros. E aí ela se divide. Então, uma corrente vem para esse amperímetro, para esse resistor, não é? Então eu venho aqui, eu vou acertar ele aqui. Aqui. Beleza? E a outra corrente que vai para o outro resistor, ela vem daqui, ó. Então, vou organizar esses fios aqui. Então esse fio aqui eu vou pôr ele na cor preta. E este também na cor preta. Preto. E este daqui, obviamente, vermelho. E este daqui também, obviamente, vermelho. Então, ó, não está difícil de entender. Nós temos aqui a corrente que sai pelo R6, né? Que é o I6, ela vem e se divide em 2 correntes. Uma vai para o R3 e outra para o R4. Né? Para o R3 e para o R4. Vamos dar play na simulação para a gente ver aqui? Olá, desculpem, aqui é corrente e aqui também é corrente. Agora sim. Então eu tenho, olha, 143, que é a somatória de 97,1 micro mais 46,2 microamperes. Então exatamente, a corrente se dividiu em 2, né? Resistor de menor resistência tem uma corrente maior, que é este daqui. A corrente dele é maior. Maior resistência, corrente menor. Então ela sai daqui, se divide, passa pelos resistores e se unem de novo para voltar para o circuito. Então já temos aqui a corrente nesses 3 pontos medida aqui. Então agora eu vou medir a corrente que está passando nesse resistor aqui, ó, que é o resistor de 10K, o nosso resistorzinho de 10K. Então para isso eu vou abrir o circuito. Então eu vou tirar esse fiozinho daqui e vou colocar mais um amperímetro aqui. Já vou mudar antes que eu esqueça. Então tá aqui. Vou pegar aqui nesse ponto e o preto eu vou colocar neste ponto. Preto. Fazer aqui um arranjo aqui. Eita, que tá difícil. Aí, ó. Pronto. Só para deixar organizadinho. E esse daqui vai ser vermelhinho também. Prontinho. Então agora eu estou medindo aqui a corrente I5, a corrente em cima deste resistor aqui. Então ela chega a corrente total se divide em 2. Uma parte vem para cá
para esse resistor, que é o resistor I6, se divide nele, né? Se divide nele aqui, depois dele, se divide dele, passa por esses dois resistores, se unifica de novo, se soma com a corrente desse resistor e vai para o restante do circuito. Vamos lá? Iniciar simulação. Então, ó, dos nossos 298, 155 micro passou por esse resistor aqui. 155 micros passou pelo resistor de 10 kΩ, que é o nosso resistor 5. E o restante, que é os 143 microamperes, passou pelos demais resistores, que são os resistores R6, R4 e R3, que são esse daqui e esse daqui. A corrente que passou pelo R6, ela se dividiu em duas, né, e passou pelo R6, R3 e R4. Então, olha, observa que a corrente ela vem se dividindo, né? Se dividindo e depois ela vem se juntando novamente para terminar o circuito. Beleza? Tá claro para vocês até aqui? Acredito que sim, espero que sim. Se não tiver, bota aí nos comentários aí, a gente vai conversando a respeito e tentando esclarecer para vocês. Beleza? Então agora, eu vou aproveitar que já estou com o circuito todo montado aqui e já descobrimos todas as correntes. Eu vou medir as tensões nesses pontos, só para a gente identificar aqui, né, a divisão de tensão também, porque nesse circuito, além de divisão de corrente, ele também tem divisão de tensão. Então vamos medir aqui as divisões de tensões para a gente poder finalizar, beleza? Vamos lá? Então eu vou pôr o nosso voltímetro aqui. Então o primeiro ponto que eu quero medir, olha, é aqui nesse resistor, esse R2 aqui. É o R2? Isso, é o R2. Vamos ver a queda de tensão em cima do R2? Vamos achar um lugar para ligar aqui, ó. Vamos ligar exatamente aqui. Aí você me pergunta, mas poxa, Anderson, vai ligar direto no outro voltímetro? Eu posso ligar porque aqui é um fio, ó. Então é a mesma coisa, eu estou só ligando num ponto diferente. É interessante a gente entender esse tipo de coisa que facilita o nosso trabalho. E aqui, ó, vou ligar direto na nossa protoboard, porque eu sei que aqui também é um fio, né? Então todos os pontos que eu ligar aqui são os mesmos pontos. Então aqui o meu fio é preto e aqui o meu fio é vermelho. Então eu vou medir aqui, ó, a queda de tensão que eu estou tendo em cima deste resistor, que é o nosso resistor R2, que é o resistor de 20K. Vamos lá? Então, em cima do resistor R2, eu tenho uma queda de tensão de 5,97 volts. Então, 5,97 volts já fica aqui nesse resistor. Vamos medir agora esse outro aqui embaixo. Que na verdade esse daí é o resistor R1 de 15 kΩ, né? Vamos medir nele. Bom, vou pôr aqui, para ficar fácil da gente medir e conseguir ler o que está acontecendo. Ó, então, ligando aqui o positivo, vermelho, vamos ligar agora o negativo. Já está ficando difícil de arrumar por conta da quantidade de instrumentos aqui, mas observem, olha, que o negativo dele está no polo do resistor e o positivo está no outro polo do resistor. Play. Então, ó, 5,97 volts ficou aqui nesse resistor e 4,48 volts já ficou no segundo resistor, olha. Então, muito pouca tensão sobrou nesses resistores demais aqui, porque se a gente somar 4 com praticamente 6 aqui, nós temos 10. Então, é para ter sobrado 2 ponto alguma coisa, né? 2 volts e um pouquinho aqui nesses resistores, nesse resistor, nesses demais resistores aqui. Vamos ver? Então, vamos lá. Mais um voltímetro. Neste ponto, eu vou medir a tensão. Nesse resistor aqui, ó, no resistor de 10 kΩ, que é o nosso resistor R5.
Então aqui, ó, resistor R5. Vou deixar verde mesmo, que já tem muita cor preta e vermelha aí. E aqui, ó. Então, a tensão em cima do resistor R5, a gente vai descobrir agora. Aí, ó, 1.55 volts. Então, é exatamente a tensão que sobrou aqui, ó. Dos 4.48 mais 5.97 mais 1,55, se a gente fizer as contas aí, é para dar os nossos 12 volts, né? Então, eu posso dizer com toda segurança que o que sobrou para esses três resistores finais aqui é 1,55 volts. E a tensão em cima desse resistor aqui de 8,2 kΩ é uma parte da tensão desse 1,55. Vamos lá. Mais um voltímetro. O negócio está ficando sinistro aqui. Negativo. Negativo eu vou pôr aqui. E o positivo eu vou pôr aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a tensão positiva está vindo daqui, ó. Então, maior tensão aqui, maior potencial aqui. Aqui tem o menor. Vou mudar a cor desse fio aqui só para diferenciar. Vou pôr azul. Beleza. Então, vamos lá. Play. Então, olha, dos 1.55 volts, no resistor de 8.2 kΩ, eu tenho 1.17 volts. Acabei batendo no fio aqui. Vamos lá. 1.17 volts. Então, nesses dois últimos resistores aqui, que estão em paralelo, eu vou ter a diferença de 1.17, né, de 1.55 menos 1.17. Vamos confirmar? Então, parei aqui. Vamos colocar nosso último voltímetro. Vou colocar ele aonde agora aqui, hein? Esse emaranhado de fios aqui. Eu sei que parece confuso, por isso que eu estou pondo um por vez, para que a gente consiga se situar aqui, né? Se encontrar. Então, olha, positivo. Estou pondo aqui. Vou colocar ele como roxo. Desculpa, gente, falei errado. Não é que lá não é o positivo, que lá é o negativo. Deixa eu tirar aqui. Delete. Positivo. Pronto. Positivo será o nosso fio roxo. E o nosso negativo do voltímetro, vou pôr do outro lado, será o nosso fio branco. Branco fica bacana. Nossa, branco quase não aparece, hein? Vou pôr uma outra cor aqui. Laranja. Amarelo. Vamos pôr amarelo, vai. Pronto. Então, olha. Como esses dois resistores estão em paralelo, medindo um, eu estou medindo os dois, tá? Então, vamos lá. E aí está, ó. 1.17 menos 1.55, 0,379 volts, ou 379 milivolts. Então é isso, galera. Com isso a gente termina o nosso sexto experimento, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa sériezinha. Assista a primeira série lá, que é essas medidas também na prática. Né? Peço desculpas lá na primeira série, o meu multímetro estava meio ruinzão. Eu só descobri isso depois que eu terminei. Quer dizer, já estava dando para ver ali, né? Que o multímetro estava ruim. Mas dá para entender os exercícios que foram feitos lá. E aqui a gente consegue ver que dá para replicar os mesmos exercícios direto aqui no simulador. E com a vantagem de você ter aí todos quantos instrumentos você quiser e precisar para medir cada ponto de tensão, de corrente, né, da forma que achar que precisa. Beleza? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.